já ouviu falar de constelação familiar? Sabia que muitas das dificuldades pessoais, assim como os problemas de relacionamentos, são resultados de confusões no sistema familiar? Não entendeu? Quem vai conversar conosco é a terapeuta Helena Montenegro. Helena, eu queria que você explicasse então o que é a constelação familiar. A constelação familiar é um método terapêutico criado pelo Bert Hellinger, um alemão com 90 anos, que ainda viaja pelo mundo dando demonstrações, ensinando, facilitando para que mais terapeutas se formem, se especializando nesse método. Ele percebeu como muito dos nossos problemas de saúde, de relacionamento, de dificuldades em todos os setores de nossa vida estão interligados com situações vividas pelos nossos antepassados. E tem uma explicação do porquê o nome constelação? A explicação é o fato de nós vivermos em grupo. Eu particularmente entendo que todos nós somos luz, somos estrelas. E a constelação facilita uma compreensão de que quando existe uma desarmonia e uma desses participantes do sistema, do grupo, todos sofrem. Mesmo inconscientemente, alguma coisa se manifesta como um pedido a ser corrigido. Por que nos espelhamos em pessoas, às vezes mesmo fazendo algum comportamento errado, e nós acabamos fazendo o mesmo comportamento? Inconscientemente, nós queremos fazer a correção. Então, se um bisavô, um tataravô, uma tataravó teve uma conduta, por exemplo, porque ela não se valorizava, um neto pode trazer esse padrão. Isso a ciência explica o que trazemos de herança no nosso DNA. Quais são as áreas que podem ser consteladas? Olha, hoje se percebe e se constela infinitas possibilidades. Você pode constelar o seu nome, o seu sobrenome, o seu apelido, para que você perceba que força tem aquilo e que influência na sua vida e no seu destino. Você pode constelar um órgão, uma doença, um relacionamento, um imóvel, um terreno, partindo do princípio que tudo é energia. E constelar significa olhar, reconhecer. E tudo que nós olhamos, como diz a física quântica, o nosso olhar altera a molécula. Como que funciona a constelação? Como que é aplicado? Alguém que sente a necessidade de ver alguma situação, que sente algum desequilíbrio, ela procura a constelação para poder ver o que está causando isso. Existem várias maneiras de se constelar. A constelação em grupo, onde se forma um grupo de pessoas. A que vai constelar coloca a intenção ou não, porque hoje o Bert Hellinger percebeu e está usando o que chama de as novas constelações, aonde não se fala. Simplesmente a pessoa coloca a intenção e aqueles que estão ali disponíveis para representar, eles fazem o movimento. Quem está sendo constelado vê. E é como se diz, a consciência cura. A diferença de fazer a constelação em grupo e a constelação individual? A diferença de representantes, porque a constelação em grupo, os representantes são pessoas que sentem, que se movimentam de acordo com aquilo que ele está representando. A individual é usada com bonecos, usa-se outros objetos, âncoras, que representam a situação. Então, por exemplo, você quer constelar o seu relacionamento com o seu pai ou a sua mãe. Então, coloca-se um boneco que representa você e outro que representa o seu pai. E ao olhar para eles, você começa para você ir para ele, você começa a sentir e a descobrir o sentimento do seu pai diante de você.
e você começa a fazer umas novas escolhas, porque você reconhece aonde que precisa ser corrigido. A constelação desperta o amor em nós. Pode participar da constelação familiar? Todos que desejam se curar, desejam ver o que acontece na sua vida, desejam evoluir, desejam harmonizar o seu sistema. Uma coisa também importante para se colocar são as ordens do amor, que é o que o Bert Helling frisa tanto. Todos têm direito a pertencer. A hierarquia é uma ordem do amor que precisa, quem chegou primeiro merece respeito, os pais precisam serem respeitados. Quando os filhos não respeitam os pais, causam emaranhamentos que reverberam nos filhos, nos netos, porque há uma desarmonia no sistema. E a ordem também chamada, que é a ordem do dar e receber, para que haja um movimento de que tudo tem um retorno. E eu queria que você então comentasse um exemplo de um caso que já aconteceu contigo ou uma história que você possa contar pra gente. São tantos, Carol, são tantos tão maravilhosos, verdadeiros milagres. Então, uma pessoa, por exemplo, ela levou um tema de não se achar merecedora e as coisas na sua vida não darem certo. Ela não conseguia ter sucesso, ela não conseguia se realizar profissionalmente e muitos problemas. E o tema era esse, eu quero sentir que eu mereço. E logo que se formou o grupo e ela convidou alguém para representá-la, a pessoa que entrou representando olhava para baixo com um ar muito triste. E eu, como facilitadora, perguntei para essa pessoa se tinha havido alguma morte na família, se ela tinha tido alguma perda. Ela disse, eu tive 2 abortos, mas eu nunca pensei mais nisso. Então nós colocamos representantes desses abortos. Foi muito emocionante, a pessoa que representava ela se emocionou, chorou. E aí nós fazemos algumas falas que eu sinto muito, por exemplo. Essas palavras têm muito poder. Eu sinto muito, eu incluo vocês na minha vida, no meu coração, na nossa família. E a pessoa que estava representando o merecimento, que estava bem afastada dela e não conseguia se aproximar, a partir disso se aproximou, abraçou e ela sentiu um grande alívio e dias depois contou que ela estava muito melhor em relação ao sentimento de merecimento. E essas interações com as pessoas que participam acontecem de que forma? É tudo programado antes ou isso acontece de uma forma natural? Muito natural. As pessoas que representam, na maioria das vezes, nem conhecem quem está constelando, não sabe nada a respeito da família e elas tomam os gestos, as sensações daquele que ele está representando, como nesse caso que eu contei. A pessoa que estava representando ela entrou como alguém que estava sofrendo um sentimento de culpa. Então podemos entender que o fato de se sentir não merecedor era inconsciente, porque era uma forma de punição.